Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar para você uma história de superação e hoje essa história ela vai ser minha. Então por isso que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você. Tá pronto para se inspirar? Se você lembrar de alguém, você já compartilha esse vídeo com ela para ela saber que tem uma pessoa aqui que pode ajudá-la ou que o caso dela também tem solução, assim como teve o meu. Então hoje, a história de superação que eu vou trazer para você será a minha história. O meu pai é falecido em 2002, às vésperas de eu completar 15 anos, um mês antes, quando eu tinha 14, meu pai faleceu. E a palavra pai, Dia dos Pais, qualquer história, qualquer coisa que falasse dessa palavra ou que remetesse ao meu pai, ou ser pai, Dia dos Pais, qualquer coisa relacionada a isso, era um trauma gigantesco para mim. Eu não conseguia falar sobre isso, nem sobre o que tinha acontecido, ou se alguém me perguntava algo, isso era muito desafiador para mim. Então, eu demonstrava isso, porque ao mínimo sinal de uma pessoa falar, eu já começava a chorar muito, aquilo acabava, seja com o meu dia, com a minha semana, ou quando se aproximava, por exemplo, da data do Dia dos Pais, o aniversário do meu pai, ou a data de quando ele tinha falecido. Era algo muito desafiador para mim. Lembrando que cada pessoa lida com situações de uma forma específica, e eu lidei de uma forma muito grande de tristeza. É claro que essa não foi a única vez que eu trabalhei, e isso nunca mais apareceu em algum contexto de vida meu, não. Mas esse trauma me fazia o quê? Me fechar em relação a esse assunto, a dificuldade de vivenciar essas datas, em relação à lembrança, tudo mais, era muito difícil para mim. Eu tinha muitos pesadelos, acordava gritando e aquilo eu parei de falar, eu não queria sair, eu não queria me comunicar com outras pessoas. Tudo começou a ser um desafio muito grande, comecei a ficar muito grudada com a minha mãe. Vim fazer faculdade em Sorocaba e eu tinha muita dificuldade de ficar longe, eu queria logo voltar para casa. Tinham vários sinais da dificuldade que eu tinha, deveria de lidar com aquela situação naquele momento. Eu super entendo que tudo tem um porquê, um aprendizado e tudo mais. Mas se esse vídeo vai te trazer uma luz de algo que você está passando, uma pessoa que você conhece, ela tem vários sinais depois da perda de alguém. Ela desenvolveu, por exemplo, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, ou ela é uma pessoa que se fechou, ou ela não pode falar sobre esse assunto, que isso causa algo nela. Você já sabe que o meu trabalho, o meu método de trabalho pode ajudar. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo para falar para vocês que eu, depois de muito tempo, eu fui fazer um curso onde nesse curso a gente trabalhou essa questão do relacionamento. O relacionamento com o meu pai, o trauma, o que foi vivido lá atrás, como eu me senti após a morte dele. E quando eu fiz esse curso, fazia 10 anos que o meu pai tinha falecido. Exatamente 10 anos que ele tinha falecido, quase 11, 10 e meio, quase 11. E eu tinha muita dificuldade de falar e eu falei, olha, mas eu acho que eu já trabalhei muito isso, mas eu achava que era normal, lá naquela época, sentir o que eu sentia, por exemplo, porque estava relacionado à morte. E depois eu tive ideia do quanto isso impactava na minha vida. E aí durante esse exercício, essa atividade, que é o que eu faço hoje com os meus pacientes, é o que eu ensino hoje para os meus alunos do MC7. Se você não sabe o que é o MC7, clica aqui embaixo que tem um link onde você pode se inscrever para você entender como que você pode ajudar o seu paciente da forma como eu ajudo, eu vou te guiar nesse processo. Eu tratei esse relacionamento. E eu nunca imaginei que uma simples forma de trabalhar a forma como eu me sentia em relação a ele ia mudar tudo que mudou na minha vida. Porque depois de ressignificar a forma que eu senti a morte, as expectativas que eu fiquei em relação a tudo que eu vivi, porque uma coisa a gente precisa ser real. Quando há uma morte, uma separação, um corte, uma ruptura,
eu não consigo voltar atrás. Por isso que se eu fico presa naquela situação, é a minha, é a sua vida que não vai para frente. É por isso que se eu fico guardando esse significado e acho que eu preciso ficar preso nele, a minha vida não vai mudar, os meus sintomas não vão mudar, as minhas expectativas só vão arrastar coisas para a minha vida no dia de hoje que você não merece, assim como eu não merecia. Viver a vida presa a algo que não ia mudar. A minha realidade ia ser sempre a mesma e é hoje. Meu pai faleceu em 2002. São praticamente, a gente está hoje em 2025, são praticamente 23 anos. Eu tinha 14 quando ele faleceu, então eu estou há mais tempo sem ele do que eu vivi com ele. Essa realidade não muda. Isso não quer dizer que eu não tenho saudade, que eu não olho as fotos, mas essa é a minha realidade. A gente precisa encarar a realidade, porque se eu não encaro a realidade, eu não vivo o presente, eu não construo um bom futuro. E às vezes essa é a sua história, você não está construindo um bom futuro por causa de uma perda que você também teve lá atrás. Você não consegue encarar essa realidade hoje, mas leve, não quer dizer que vai mudar, mas ela fica mais leve, ela precisa ficar. Assim como se você sofreu uma separação, um corte de amizades, pessoas, algo que você viu lá atrás, que às vezes você está preso, como eu estava preso. Como eu estava presa, não podia ouvir a palavra pai, ninguém podia me perguntar o que tinha acontecido, dia dos pais, a data do aniversário do meu pai, ou quando ele tinha falecido, ou quando chegava o meu aniversário também. Quantas coisas, quando você dá um novo significado, você muda a postura, você muda um comportamento que você tinha, uma hipersensibilidade à palavra pai que me gerava um comportamento, sintomas que eu não precisava ter se eu desse um novo significado àquilo que eu passei lá atrás. É o que eu falei, a realidade não vai mudar. Não quer dizer que eu amo menos o meu pai porque eu ressignifiquei aquilo que eu vivi. Mas eu preciso aceitar a realidade que eu estou hoje para que eu consiga viver o momento presente e olhar para o futuro de uma forma melhor, construir um futuro mais leve, conseguir me libertar de padrões que eu venho carregando há muito tempo e às vezes você tem o mesmo tempo de perda, mas não conseguiu ressignificar, ainda arrasta esse sentimento e as expectativas que você ficou falando, poderia ter sido diferente, porque se eu não tivesse feito isso, eu já fiz isso e eu sei o quanto isso é prejudicial. Você não vai mudar a sua realidade assim como eu não mudei a minha, mas eu consigo dar um novo significado àquilo que eu vivi para que eu consiga viver mais leve, para que eu consiga me desprender daquilo que eu antes ficava presa. Então, pequenas mudanças fizeram toda a diferença na forma como eu interajo com o mundo, na forma como eu me comunico. Imagina eu estar gravando um vídeo para você aqui hoje falando a respeito disso. A forma como eu lido com as pessoas, quando eu ajudo uma pessoa que ela teve uma perda, a forma como eu me comporto com o mundo, a forma como eu me sinto em relação às situações. E não quer dizer que eu trato isso uma única vez e eu nunca mais vou sentir nada a respeito disso. Não. Mas os fragmentos do que atrapalhava o agora foram modificados. E lá na frente, talvez uma situação que você está vivendo, pega um fragmento dessa história. Mas cada vez que a gente vai limpando a superfície desse rio com tudo que veio à tona, a sua vida agora se torna mais leve e você pode construir um futuro da forma como você deseja. Então, lembre-se sempre, tudo tem solução, a gente pode dar um novo significado, você pode superar algo que você viu lá atrás, assim como hoje eu posso dizer para você que a forma como eu me sentia, eu não me sinto mais. As pessoas que convivem comigo sabem. Se você me encontrar um dia e me perguntar como que eu me senti lá atrás, como foi para mim, eu consigo contar isso para você sem sair de lá e depois sugerir um monte de sintomas e comportamentos que não tem ligação com o meu momento presente. Por quê? Porque você precisa superar e ressignificar essa parte da sua história onde você criou expectativas, algo não saiu como você esperou, mas você precisa superar, você precisa ressignificar para que você consiga finalmente viver a vida, esse momento presente da melhor forma e não começar a gerar vários sintomas, pensamentos e comportamentos que não têm ligação com o seu momento presente.
Então lembre-se sempre disso, sempre tem alguém que pode te ajudar, se você quiser que seja através do meu trabalho ou dos meus alunos que também trabalham com o método, né, o EMC7, eles também podem te ajudar a trabalhar essas questões, o que você viveu, o que te impactou, dando um novo significado a tudo isso. Se você curtiu esse vídeo, curte aqui embaixo. Se você lembrar de alguém, compartilha com essa pessoa. E se você passou por alguma situação difícil, que você tem dificuldade de superar, deixa aqui embaixo nos comentários para mim, tá bom? Que eu vou fazer questão de responder você. Mas lembre sempre, tem sempre alguém que pode te ajudar e eu também posso.